Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Pega a tua Bíblia e acompanha esse estudo. Nós vamos falar sobre aquilo que acontece após a morte. Primeiro a gente precisa entender a estrutura do ser humano, a sua estrutura física e a sua estrutura imaterial. O ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo, conforme a própria Escritura declara. Ele é tricótomo. Então nós vamos ler o que Paulo fala acerca disso, em 1 Tessalonicenses 5, 23, entendendo primeiramente a estrutura do homem, para que a gente entenda o que acontece após a morte, tanto do justo como do injusto. Diz assim 1 Tessalonicenses 5, 23, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que é esse tudo? E todo o vosso espírito, alma e corpo. Este é o homem integral, espírito, alma e corpo. A morte é exatamente quando há essa separação, porque a morte tem a ver com separação do corpo, do espírito e da alma. O espírito e a alma não são a mesma coisa, como alguns ensinam. Tá? Aqueles que acreditam que o ser humano é dicótomo, diz que ele tem ou o espírito ou a alma. Ele tem um corpo, mas tem o espírito ou a alma, e não tem os dois. Só que a Bíblia ensina exatamente ao contrário. O homem ele é tricótomo, ele tem espírito, alma e corpo, como também está escrito lá em Hebreus 4, versículo 12, que ele fala que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A divisão da alma e do espírito. Então há um lugar onde a alma e o espírito se encontram, porém eles são inseparáveis. Somente a palavra de Deus tem esse poder de saber aonde está o limiar, onde está o limite entre a alma e o espírito. É algo realmente muito interessante, muito profundo. Então o apóstolo Paulo já nos revela que o homem ele é tricótomo. Essa é a estrutura do homem. O ser humano ele é isso. Ele tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito. Em Gênesis 2, versículo 7, que é quando o Senhor ele forma o ser humano do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ali podemos encontrar também essa divisão, nesses três elementos. Só que está de uma maneira velada, de uma maneira um tanto quanto escondida. Diz assim o texto: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, então a estrutura física, o corpo do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aqui é o espírito, o ruach, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. A expressão fôlego de vida aqui, no hebraico, é Nishmat Haim. Está literalmente escrito fôlego de vidas, no plural. No meu entendimento, o Moisés ele quer revelar a tricotomia humana. Quando ele fala fôlego de vidas, é porque existe dentro do homem os dois princípios ativos da vida, o espírito e a alma. O corpo é o meio pelo qual o espírito ou a alma se expressa. Sem o corpo, o espírito não pode se expressar, porque o ser do homem está morto. Como o próprio Tiago relata, quando ele fala da fé sem obras sendo morta, ele fala assim como o corpo sem o espírito está morto, assim quem tem fé sem obra, essa fé é morta. Tiago ele usa essa terminologia. Vamos ver aqui alguns textos que mostram que o espírito e a alma são coisas distintas, são coisas diferentes. Isaías, por exemplo, capítulo 26, versículo 9, diz assim: Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito o que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Alguém pode falar assim, não, mas isso é um paralelismo. É uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Bom, então suponhamos que aqui seja um paralelismo. Isaías 57, 16 diz assim: Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei.
porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. O espírito se desfaleceria, e as almas. A conjunção e aí indica que são coisas diferentes. O texto que eu citei de Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Então existe um lugar aonde a alma e o espírito se encontram, uma divisa. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade, esse poder. O texto também que eu citei de Tiago 2, versículo 26, eu vou ler, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o que é morte? É quando o espírito sai do corpo. E a gente vai ver, no finalzinho, vou deixar para o finalzinho, que a alma e o espírito, que é a parte material do ser humano, por isso que há essa confusão entre alma e espírito, porque eles estão tão ligados, tão entrelaçados, que às vezes, na linguagem bíblica, parece ser a mesma coisa. Parece, mas não é. Então eu vou mostrar para vocês, no finalzinho, que após a pessoa morrer, imediatamente o espírito e a alma da pessoa saem. Na verdade, a morte é isso. Quando a alma da pessoa sai do corpo. O camarada sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, e esmagou o cérebro. Ou seja, naquele mesmo momento em que o seu corpo não pode mais funcionar, ter vida, né? Vida funcional, é aquele momento o espírito sai. Porque o espírito não pode habitar num corpo que não tem condição de funcionar. Vamos lá. Então, a dúvida das pessoas, o que acontece quando o ser humano morre, seja ele crente ou não crente? Alguns dizem o seguinte: o crente vai para o seio de Abraão, baseado na parábola de Lázaro e do rico. Um detalhe, algumas pessoas falam que não é parábola, porque parábola não cita nomes, eu não sei de onde eles tiraram isso. Não sei de que premissa eles partiram para afirmar isso, porque Mateus 13, 35 e 36 diz que Jesus não ensinou nada sem parábolas. Todo o ensino de Jesus envolvia parábolas. E as parábolas têm como objetivo principal, como está escrito lá em Mateus 13, 35 e 36, de revelar, de publicar os mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Então Jesus, através de parábolas, revela os mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Então ali é uma parábola que ele está mostrando o futuro. Eu vou falar mais adiante. E as pessoas pegam como base para falar algumas coisas. Por exemplo, que os mortos estão conscientes, interagindo, porque ali Abraão e Lázaro e o rico estão interagindo, estão conversando, estão podendo ver um ao outro. Enfim, nós vamos chegar lá. Então, para onde vai quando a pessoa morre? Seja crente ou não crente? Salomão começa a responder para a gente, Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte ao pó, como era. Então, como era? O homem foi feito do pó da terra. Então, o corpo que foi feito do pó da terra volta para o seu lugar de origem, volta para o pó. E ele diz, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, quando Deus deu o Espírito, ele soprou, nós lemos aqui. Ele soprou, veio da essência de Deus, não veio de algum lugar, seja lá qual o nome que tu quer dar a esse lugar, paraíso ou qualquer outro lugar. Não veio de lugar nenhum a não ser da essência de Deus, do sopro de Deus. Então, quando o crente morre ou o ímpio morre, volta para Deus, para a essência dele, para que no dia da ressurreição dos justos, primeiramente, e depois da ressurreição dos ímpios, esse espírito que está guardado com Deus, que está em posse do próprio Deus que soprou, volta para o seu lugar de origem, seja dada às pessoas específicas, a quem pertence aquele espírito. O crente vai ser transformado no seu corpo, mas o descrente não, o ímpio não, que não creu em Jesus. Então o meu espírito volta para mim, vai voltar no meu corpo transformado.
naquele grande dia. Mas o espírito que voltou para Deus do ímpio volta para o corpo dele, um corpo, segundo a Bíblia, de vergonha eterna, de desprezo eterno. Então Jó nos ensina o seguinte, capítulo 12, versículo 10 de Jó. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Toda a carne humana está em poder dele. Ele é o pai dos espíritos. Foi ele que soprou não só no crente. Toda a raça humana descendeu de Adão. Volta para ele. O homem integral é espírito, alma e corpo. Ele não pode, sem um corpo, se expressar. Está morto. Nós vamos ver agora que os mortos estão inconscientes, como se estivessem dormindo, seja crente ou não crente. Não tem ninguém no céu, não tem ninguém no paraíso, não tem ninguém no inferno ainda. Eu vou te explicar a parábola, porque é baseado nesta parábola do Lázaro e do rico que muita gente afirma, e somente ali afirma que os mortos estão conscientes. Porém, essa parábola deixa bem claro, posso me adiantar para você? Deixa bem claro que ali Jesus está revelando o futuro. Aquilo não aconteceu e nem está acontecendo. Por quê? Porque ali na parábola eles já têm corpos. Eles já ressuscitaram. Cada um foi para o seu lugar que a sua fé levou. Aqueles que creram vão para o seio de Abraão, que nada mais é outro nome para o paraíso, para o Éden, para o terceiro céu. Vão estar guardados lá no dia da ressurreição, que não houve ainda. A ressurreição não houve ainda. Ninguém vai para o céu primeiro, como se tivesse um anjo assessorista. Você morreu, crente, vamos para o céu. Aí te leva para o céu. Não tem ninguém no céu. Jesus falou isso. Jesus falou que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que de lá desceu. E também eu vou explicar algo nesse sentido aí, que muita gente confunde. Porque as pessoas, alguns falam que até então, até Jesus subir ao céu, não havia ninguém no céu. Mas quando ele subiu, ele levou os fiéis da antiga aliança. Nós vamos ver isso também. Mas primeiramente nós vamos ver se os mortos estão conscientes ou não. Em Salmos 6, versículo 5, diz assim: porque na morte não há lembrança de ti. Não há memória na morte. Morreu. Morreu. O corpo deixa de funcionar. A alma e o espírito não tem como se expressar pelos sentidos do corpo. Não tem como. Não existe a alma interagindo ou agindo, né, de maneira como a gente entende, como se fosse um espírito que pudesse se comunicar. Não tem lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Então, na morte não há memória, não há lembrança. Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, ou não sabem coisa nenhuma. Ou seja, morreu é como se a pessoa estivesse dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente está como se estivesse inconsciente. A gente não tem noção do que está acontecendo à nossa volta. Ainda, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, eles estão inconscientes. Inconscientes. Então, voltando à parábola. Eu não vou ler a parábola aqui, mas você pode ler. Lá em Lucas 16, 19, 31. Na parábola, o que está acontecendo ali? Por que Jesus faz aquela parábola? Jesus, no capítulo anterior, ele tinha censurado aqueles que amavam a riqueza. E através de uma parábola, Jesus condenou a avareza. E aí os fariseus que eram avarentos ridicularizaram a Jesus. Ridicularizaram a Jesus. E Jesus falou: vocês são quem justificam a vocês mesmos. E eles confiavam na justiça de Abraão. Eles acreditam até hoje que se Abraão, se um judeu for porventura para o inferno, Abraão, por causa da sua justiça, o tira de lá. Eles oram a Abraão.
aquele rico, ele clamou, ele rogou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, pede a Lázaro que molhe o dedo na água e refresque a minha língua. Então ele tem língua, Lázaro tem dedo e Abraão tem colo, porque Lázaro está deitado no colo dele. Então eles estão com corpos naquele lugar. Por que as pessoas acreditam hoje que morreu, vai para o seio de Abraão? Estão lá interagindo e o corpo está aqui. Não tem como interagir, não tem como falar, não tem como deitar no colo, não tem como ter língua, não tem como ter dedo sem corpo. Pelo que me consta, não houve ressurreição de ninguém para o inferno ou para a vida eterna. Na ressurreição, cada um vai seguir o seu destino final. Só na ressurreição. Nós vamos ressuscitar, segundo o apóstolo Paulo. Os que estiverem vivos na ocasião serão arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram de todos os tempos, fé de todos os tempos, para encontrar o Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Juntamente. Aí nós vamos adentrar os céus. Juntamente. Através do arrebatamento. E como já expliquei em outros vídeos, nós vamos ficar lá 7 anos e vamos voltar para instaurar o reino aqui na terra. O reino eterno de Cristo. Então ali na parábola, Jesus está mostrando o futuro. O que ele quer mostrar aos judeus? Ele quer mostrar aos judeus que eles não podem confiar em Abraão. Porque Abraão não pode fazer nada por eles, se eles forem condenados. Que eles têm que confiar na Torá. O próprio Jesus fala, se eles não crerem na Torá, jamais verão a alva. Jamais serão salvos. Eles tinham que crer na palavra de Deus para serem salvos e não confiar na sua própria justiça. Jesus falou para eles que eles não eram filhos de Abraão porque não faziam as obras de Abraão. Mas que eles eram filhos do diabo porque eles queriam fazer a obra do diabo. E uma delas era querer matar Jesus. Então, eu sei que é um assunto bastante complexo, mas eu quero te levar a pensar de um modo diferente do convencional, daquilo que tem sido ensinado de longa data. Isso aqui são estudos que eu trago em alguns lugares que eu ensino, mas são estudos de 2 horas, 3 horas, cada aula. Então, é complicado de repente num vídeo de 30 minutos, 40 minutos, eu te passar tudo. Mas algumas coisas quero que você esteja ciente. Outra questão interessante é que Lucas 13, 28 revela algo que está ali na parábola do Lázaro e do rico, que é o lugar de tormento onde aquele rico condenado vai estar, e ele podendo ver então de onde ele está, Lázaro e Abraão no reino. Olha o que diz Lucas 13, 28. O próprio Jesus falou para os judeus: ali haverá choro e ranger de dentes. Onde é esse lugar? No Guieno, lago de fogo. Quando virdes do verbo ver, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, aqueles que estarão condenados estarão no Guiena, no lago de fogo, que é para baixo, a Bíblia ensina. Estarão olhando para cima, para Pangeia, porque a terra se transformará numa nova Pangeia. Tá? Aqui existe a configuração lá do arraial de Israel. Tabernáculo no meio, a nuvem em cima, cobrindo todo o arraial. Quem estava fora do acampamento eram aqueles que não faziam parte da aliança. Então vai acontecer essa configuração novamente. Então a gente vai estar debaixo da glória de Deus, e aqueles que estiverem condenados estarão fora da nuvem, fora da glória. Na nuvem tinha luz, fora era trevas. Israel durante 40 anos não viu trevas, porque de dia a coluna de nuvem os guiava, e de noite ela era uma coluna de fogo, e os iluminava e os aquecia do frio do deserto. E fora ficavam os leprosos, os sem alianças com Deus, né, os gentios, os pagãos, tudo que provocava escândalo, tudo que era impuro ficará fora do reino. Isso aí já é um outro assunto também muito interessante. Então veja bem aqui, novamente eu vou ler. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó
e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Então, mais um agravante para quem estiver condenado, porque ele vai ver os salvos desfrutando do reino. Em Salmo 94, versículo 17, diz assim: se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Segundo o próprio salmista, ele ensina que o lugar dos mortos é um lugar de silêncio. Então, como que na parábola Lázaro e o rico estão conversando? É porque não é o estado em que eles estão hoje, mas aquilo já é o futuro, já é o final. Que Deus possa abrir teu entendimento. Continuando aqui. Alguém pode dizer, mas pastor, existe um texto lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala dos mártires da grande tribulação, e o texto diz que, após eles terem morrido, eles estavam clamando por vingança, por justiça, para que Deus os vingasse daqueles que os mataram. Vamos ver? Apocalipse 6, versículo 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então serão os mártires na grande tribulação que, por testemunhar a favor de Cristo, vão ser mortos, vão ser decapitados, segundo o próprio Apocalipse, capítulo 20. E clamavam com grande voz. Olha aí, pastor. As almas clamavam, estão conscientes, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Para responder esse texto, eu vou usar um outro texto, para que você entenda a linguagem simbólica do Apocalipse. Hebreus 12, 24, diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se você admitir que no capítulo 6 de Apocalipse as almas estão falando, estão clamando, tu tem que admitir também que o sangue de Abel e de Cristo fala, literalmente. E sangue não fala. É uma linguagem simbólica para falar da mensagem que está por trás da morte de Abel e da morte de Jesus. Inclusive, o escritor Hebreus diz que o sangue de Abel clama por vingança e o sangue de Cristo por perdão. Não é literalmente o sangue clamando. É que a morte de Jesus, o derramar do seu sangue na cruz do Calvário, traz uma mensagem de perdão. Enquanto o sangue derramado por Caim, o sangue de Abel, falava de vingança, de retribuição. Então, da mesma forma, em Apocalipse 6, não é que literalmente as almas estão clamando. O que Deus quer mostrar ali é que ele vai fazer justiça. Que existe um apelo de justiça pela morte daqueles que testemunharam a favor de Jesus na grande tribulação. Glória a Deus. O texto também que eu citei, João 3,13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, Jesus contaria aquela parábola querendo insinuar que tem alguém no céu e depois falaria que não tem ninguém no céu? Ou lugar intermediário, como alguns dizem, uma antessala? Isso não existe. As coisas têm seu tempo para acontecer. Alguém pode dizer assim: qual é o estado o que acontece após a morte? Hebreus 9, 27 diz que após o homem morrer, segue-se o juízo. Só que isso não é imediato. Tem um tempo para todas as coisas. Por enquanto o corpo está guardando no pó e o espírito e a alma voltam para Deus. O sopro dele, para a essência dele. E não para algum lugar. Para que a gente possa estar em algum lugar, vamos ter que estar com o nosso corpo. O homem integral, o espírito, alma e corpo. E não a alma simplesmente, ou o espírito vagando, agindo, falando, sem o corpo. Então ninguém subiu ao céu. Uma vez, um amigo falou para mim o seguinte: não, mas tudo bem. Até Jesus ninguém tinha subido ao céu, mas quando Jesus adentrou o céu, ele levou os crentes da antiga aliança. E aí, eu citei um texto para ele, a gente não estava com a Bíblia na mão. Esse texto que eu vou citar para você, em Atos 2, 31, 34. Aqui em Atos, Jesus já tinha sido arrebatado. E olha o que o apóstolo Pedro diz acerca de Davi. Ele está falando da ressurreição e ele vai citar Davi.
Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção. Está citando o Salmo 16, versículo 10. Jesus não ficou na sepultura, ele ressuscitou, e o seu corpo não apodreceu. Tinha um motivo para isso. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa, do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis, no dia do Pentecostes. Agora o versículo que eu quero que você preste atenção. Porque Davi não subiu aos céus, diz o apóstolo Pedro, mas ele próprio diz, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi não subiu ao céu, mas ele falou acerca daquele que subiu ao céu. Ele citando o Salmo 110, falando de Jesus entronizado. Ele sentou à destra do Pai. Disse o Senhor, Adonai, o tetagrama, Yud-Re, Vav-Re, disse o Senhor a meu Senhor, o tetagrama novamente, mostrando que Jesus tem a natureza divina. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte: Davi não subiu aos céus. Eu citei esse texto e falei para ele: meu querido, se Jesus levou os santos da antiga aliança quando ele subiu aos céus, e o céu está povoado então ele esqueceu Davi. Porque Davi não tinha subido. E Jesus já tinha subido. A mesma coisa acontece com o malfeitor da cruz. Hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Jesus não disse isso. Jesus disse, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Até mesmo porque, quando você analisa todo o contexto, Jesus morreu, ficou 3 dias na sepultura. Então o malfeitor não poderia ter ido com ele naquele mesmo dia. E ficou 40 dias na face da terra ainda ressurreto. Só depois ele foi assunto aos céus. E também, na crucificação, as pessoas levavam de 1 dia e meio a 9 dias para morrer. Jesus foi uma exceção, porque ele não morreu por causa dos flagelos da cruz. Não foi a crucificação, os efeitos da crucificação que mataram Jesus. Foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que mataram Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi transferido para ele os nossos pecados, como o sacerdote fazia, impondo a mão sobre o animal, sobre a cabeça do animal. Tanto é que Isaías 53, que fala da crucificação, fala 5 vezes que ele tomou sobre si. Ele levou sobre si nossos pecados, transgressões, iniquidades, enfermidades e doenças. Glória a Deus. Então veja que ninguém está nos céus. Meu Deus. Outro texto que comprova isso, Hebreus 11, 39 e 40. Em Hebreus 11 ele fala de várias pessoas que foram testemunhos de fé. Entre elas o próprio Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão, vem falando de vários homens. Cita também até Sara. E lá para o final do capítulo, ele diz destes homens o seguinte: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Como eu citei, no arrebatamento, todos irão ser arrebatados juntos, transformados juntos, adentrando o céu juntos. Eles não são aperfeiçoados antes de nós, mas junto conosco. E o texto diz que eles não alcançaram a promessa. Por quê? Porque o corpo está no pó esperando e o espírito voltou para Deus, aguardando na essência de Deus ser soprado novamente para que seja dado vida àquele corpo. Aleluia! Então há um tempo para isso. E o versículo 10 de Hebreus 11 mostra qual é essa promessa que eles não alcançaram. É só você ler comigo aqui. Diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, falando de Abraão, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que promessa é essa? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, a nova Jerusalém. Ele esperava o reino que virá, e posteriormente esse reino culminará no novo céu e nova terra, o reino eterno. Então, é assim que as coisas sucederão no plano de Deus. O texto que eu citei de 1 Tessalonicenses, falando do arrebatamento, é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aí inclui Davi, Abraão, todos eles.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O homem integral vai ser arrebatado. Espírito, alma e corpo. Porque a própria nome morte já diz. Está inativo, está morto. Não está funcionando, porque sem o espírito junto com o corpo, não tem como o ser humano interagir, o ser humano falar, por exemplo, pensar. Vamos lá, um outro detalhe interessante que eu gostaria também de tratar com você. Muita gente pergunta, é dúvida de muita gente. E as pessoas então perguntam, nós vamos se reconhecer? Nós vamos se reconhecer no reino de Deus? Para responder essa pergunta, eu gostaria de ler primeiramente Filipenses 3, 20 e 21. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da Nova Jerusalém, que vai descer. O Apocalipse revela que ela vai descer. Na verdade, a visão de João revela uma nova Jerusalém, grandiosa, portentosa, né, na terra, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o próprio corpo glorioso. Então, o nosso corpo abatido, na ocasião da regeneração, da transformação, da glorificação, será um corpo conforme o de Jesus quando ele ressuscitou. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, partindo desse princípio, dessa verdade, nós vamos analisar, através do corpo de Jesus ressurreto, se é possível sermos reconhecidos depois da transformação do corpo. Então, através da ressurreição de Jesus, vamos ver se Jesus foi reconhecido. É isso que eu quero dizer. Se Jesus foi reconhecido, depois de glorificado, é porque foi mantido alguns traços fundamentais da sua fisionomia. E se o nosso corpo é semelhante ao dele, também vai ser mantido traços da nossa fisionomia, do nosso caráter, da nossa estrutura física. Lucas 24, 13 a 16 diz assim: discípulo no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Parece ali que há uma ação de Deus, né, sobrenatural, para que eles não o reconhecessem, como se os olhos deles estivessem fechados. Mas no momento certo, os olhos deles vão abrir e eles vão reconhecer Jesus. Aí no versículo 30 e 31 do mesmo capítulo, diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abrindo-se-lhes então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu. Ou o reconheceram. O conheceram ou o reconheceram. Ou seja, vai haver uma mudança significativa, radical, mas não ao ponto de ficarmos irreconhecível. É isso que o texto diz. Também em João 20, versículo 11 e 16, diz o seguinte: no episódio de Maria, quando ela vai ao sepulcro, ela se depara com Jesus. E ela também demora para reconhecê-lo. Então vamos ver o que aconteceu ali. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, até então, ela não o reconhece. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão. Então haverá uma mudança
bastante significativa. Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria, ou Miriam. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. O que me parece ali é que ela reconhece uma peculiaridade de Jesus na voz de Jesus. Talvez a maneira carinhosa dele chamá-la. Porque ela ouve a voz, reconhece primeiramente a voz. E quando ela olha para ele atentamente, ela o reconhece. Aí ela fala: Rabone, meu mestre. Aleluia. Esse corpo é um corpo espiritual. Seremos de carne e osso? Sim. Com certeza, o próprio Jesus falou isso. Lá, também em Lucas, no capítulo 24. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Shalom Aleichem. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. Então Jesus está glorificado. Está com um corpo iluminado, glorificado, corpo de luz. Por isso eles pensaram que era um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Quais pensamentos? É um espírito que nós estamos vendo, não é ele. Vede as minhas mãos e os meus pés. Ou seja, Jesus vai provar para ele que ele está ali de carne e osso. Que sou eu mesmo, apalpar-me e ver depois. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, na ressurreição, teremos um corpo glorificado, sim, mas que é de carne e osso. Não me pergunte para explicar isso, como vai ser essa matéria, como que é isso, que eu não sei. Dizendo isto, mostrou-lhes os pés e as mãos. E não crendo ele ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. Corpo glorificado. Interessante, né? Nós poderemos comer alimentos, sim. Do fruto da árvore da vida, por exemplo, nós vamos nos alimentar. Entendendo isso, eu quero de repente aqui desfazer alguma aparente contradição. Em 1 Coríntios 15:50, Paulo fala que, assim como a corrupção não pode herdar a incorrupção, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Acabamos de ver que o corpo de Jesus, que foi arrebatado, é um corpo de carne e osso. Quando ele fala carne e sangue, ele está dizendo que nada da natureza adâmica, corrupta do pecado, pode entrar lá. E talvez ainda por extensão, querendo mostrar para os judeus da igreja de que não se pode herdar o reino de Deus só por ser descendência de Abraão, por ser da carne e do sangue de Abraão. Glória a Deus. É isso que ele está falando. Bom, para fechar aqui, como eu falei no finalzinho, eu ia mostrar quanto tempo a alma fica dentro do corpo depois que ele morre. Em 1 Reis 17, 21 e 22. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, falando do profeta Elias. O menino morreu, então Deus vai usar Elias para ressuscitar a criança. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O menino tinha acabado de morrer. É só você ler o texto do capítulo 17, 1 Reis, que você vai ver. Tinha acabado de morrer. E ele está pedindo a Deus para que a alma volte. Ou seja, a alma saiu. Assim que o corpo deixou de respirar, ali é a morte. O fôlego saiu. Morreu. O fôlego saiu. Morreu. Algumas pessoas ainda ficam vivas, muitas vezes, induzidas por aparelhos. Mas na verdade morreu. Não tem atividade cerebral. O coração para de bater e não tem atividade cerebral, morreu. E ele vai orar a Deus para que Deus retorne a alma dele. Então imediatamente a alma sai. Então muita gente, baseado supostamente numa lenda judaica, de que pregam que Jesus foi lá recitar Lázaro no 4º dia, porque os judeus acreditavam que até o 3º dia a alma estava ali.
Não, Jesus foi no quarto dia por outro motivo, que eu não vou explicar agora. E esse texto mostra claramente que a alma não fica rondando o corpo 2, 3 dias. Não, como se estivesse ainda se adaptando à realidade de ter que sair do corpo. Não, é imediatamente. Então o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Então ela tinha saído sim, imediatamente. O Deus que sopra o fôlego de vida, é Ele que tira o fôlego de vida. É Ele que dá a vida ao soprar, é Ele que tira a vida a tirar o fôlego. Então, tu possa se inscrever no canal, tá? Dá um likezinho aí se você gostou e faça o seu comentário, interage com o canal. Se você quiser tirar dúvidas, faz aí seu comentário, faz aí a sua pergunta e que Deus possa te abençoar aí e me ajude a propagar a palavra de Deus através desse canal.